trabalho interior, ao trabalho de progresso moral, a que somos todos convidados por esta maravilhosa doutrina, a doutrina espírita. Louvemos depois, Senhor, pelo mundo maravilhoso em que nos tens como alunos desta escola e onde, de forma nenhuma, nos podemos sentir abandonados nem perdidos. Basta procurarmos, estudarmos e trabalharmos e encontraremos sempre uma orientação amiga, uma palavra, um caminho mais direto para o progresso, para a felicidade. Assim, Senhor, te agradecemos todo este manancial de cultura, de apoio à nossa conduta, manifesto por tantas e tantas mensagens que nos vêm de espíritos mais elevados em solidário apoio a nós, que também temos como rota e objetivo a felicidade e a perfeição, mas que mais atrasados estamos e desses apoios encarecidamente necessitamos. Por isso, Senhor, neste dia em que aqui nos reunimos uma vez mais, te pedimos que nos envies os nossos mentores espirituais de cada um de nós, que nos ajudem a serenar, a tranquilizar, a preparar-nos para uma abertura espiritual, para uma partilha mais de conhecimento neste semear da terra, mas do bem semear de que falava o texto anterior. A tua proteção, Senhor, a todos nós, para este momento de partilha e de união convosco. Bem-aja. Ora então, agora, boa tarde a todos. É com muito gosto que aqui estou mais uma vez e agradeço muito à direção da Federação esta confiança que tem em mim e nos meus parcos conhecimentos desta maravilhosa doutrina. Aqui estou eu para partilhar convosco o pouco que sei e aprender muito convosco, porque eu aprendo muito deste intercâmbio de ideias em que eu agora manifesto as minhas, mas espero que vocês possam depois também ter a oportunidade de trocar comigo ideias, seja agora, presencialmente, ou seja depois. Sempre deixarei um e-mail que poderão utilizar, quer para me pedirem a palestra que eu vou fazer, quer para trocarmos opiniões. Ora, hoje escolhemos este tema. Este tema que aqui temos, ética, moral e espiritismo. Bom, para a maior parte de nós que já nos cruzamos e estudamos a doutrina espírita, isto soa-nos a uma das vertentes desta doutrina, não é? Não é por acaso que aqui pusemos ciência, filosofia, ética e moral. O que vamos tratar fundamentalmente é esta roda dentada desta engrenagem, contudo, revisitaremos as outras. O que é o objetivo disto? Porquê? Fundamentalmente para que nós, qualquer um de nós, ao sair daqui, tenha um dever, como todos nós temos, de ser solidário, de ajudar outros. E quando ajudamos outros, muitas vezes a forma mais fácil para nós que estudamos esta doutrina é falar de pilares dela, é falar dela própria. Mas como falar de uma coisa que nós não lhe conhecemos bem as características? Muitas vezes até nem a definição dela ainda dominamos bem. Portanto, o que eu gostava que acontecesse no final desta palestra é que, no mínimo,
estivéssemos mais à vontade para perceber o que é esta doutrina, que vertentes ela tem. E assim sendo, estaríamos também melhor habilitados para manejar a forma de raciocinar, a forma de buscar as orientações éticas e morais de que ela nos fala. Muito bem. Então, nada melhor do que... Vamos andar aqui para trás. Ora, então, e porquê é que isto saltou lá para cima? Desculpai lá. Voltemos aqui. Isto passou-se. Ora, é para aqui que a gente quer ir. Portanto, nada melhor do que começarmos por uma definição do que é o Espiritismo. Esta definição poderão encontrá-la nesta obra. Esta obra é a segunda obra com caráter de livro que Kardec publica no seu roteiro decodificador. Como vos lembrais, há 160 anos atrás, em 1857, mais propriamente no dia 18 de abril, ele publica o Livro dos Espíritos. Em 1859, ele publica esta obra, o que é o Espiritismo, exatamente para cumprir esta tarefa que eu hoje, humildemente, também quero ajudar a recordar. Porque era necessário as pessoas perceberem o que era isto Espiritismo. Foi criado, é um nome que foi criado por... Ele já existia, mas foi utilizado por Kardec para significar esta nova doutrina. E causava muita confusão. Por exemplo, confusão se isto é religião, se não é, mas isto é filosofia, isto é ciência, o que é? O que é estas questões éticas e morais, etc. E ele publicou este livro em 1859. No meio, ele publica um pequeno excerto sobre orientações para a atividade mediúnica, que depois veio a ser integrado na obra, a segunda obra considerada da codificação básica, o Livro dos Médiuns, que aparece em 1861. Muito bem, mas neste livro nós temos esta definição que se pode ser complementada com mais algumas leituras, mas grosso modo ela diz isto: é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais, e chamo já aqui a atenção, não é por acaso que se diz ético-morais. É um dos objetivos também desta minha conversa convosco, demonstrar-vos que há uma diferença, e um espírita tem que a perceber, mas a seu tempo, e dar-vos exemplos. E tem por objeto a investigação da natureza, da origem, do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Encontram neste livro, encontram noutros, a Anete Guimarães de Andrade também, nas suas obras também fala disto. Portanto, e é esta a definição de base. Mas vamos agora percebê-la. Dissecando-a, estamos a ver filosofia, ciência e consequências ético-morais. Ok, então assim sendo, comecemos pela natureza filosófica desta doutrina. Bem, mas falar de filosofia, nada melhor do que rever o que é isso da filosofia. Vamos ver aqui um pequeno filme. Computador. Nós verificamos, nós compreendemos a filosofia contextualmente, conforme vamos discutindo filosofia e trabalhando com ela. Os problemas filosóficos vão nos auxiliar para compreender melhor que essa área. Nós não temos uma definição precisa acerca da natureza da filosofia, mas nem por isso nós não podemos trabalhar com algumas caracterizações gerais. O primeiro tópico, por exemplo, é a natureza dos problemas filosóficos. Os problemas filosóficos são problemas fundamentais acerca de diversos assuntos, como a própria realidade, existência, conhecimento, valores morais, estéticos, razão, mente, própria linguagem. Mas, se pararmos para pensar, existem várias outras ciências que também trabalham com problemas fundamentais. Por exemplo, a física, que trabalha com os problemas fundamentais acerca da natureza física do mundo. Então, a gente pode ir para o segundo tópico, o tipo de problema filosófico. Os problemas filosóficos são problemas conceituais. São problemas que nós não podemos tratar empiricamente num laboratório e achando a solução para esses problemas. Mas pense bem, a gente trabalha com uma outra área que é bastante conceitual, que é a matemática. Então, o que diferencia a matemática da filosofia? O raciocínio empregado. O raciocínio filosófico é marcado pela argumentação crítica, sistemática e racional para solucionar os problemas filosóficos. Enquanto isso, a matemática tem um tipo de raciocínio específico. Por exemplo, nós podemos verificar os cálculos matemáticos colocando-os no computador grande parte das vezes. Mas nós não conseguimos uma solução para os problemas filosóficos colocando os problemas no computador. Esse tipo de solução não é encontrado via um mero raciocínio matemático. Com isso, nós vamos para o próximo tópico, que é a verificação.
Nós não verificamos se uma resposta a um problema filosófico é verdadeira ou não, indo para um laboratório, fazendo isso sozinho, sentado numa poltrona, ou mesmo pedindo ajuda para um computador. Nós verificamos e analisamos as respostas filosóficas em debate, em conversa, em argumentação. Nós precisamos avaliar a argumentação a favor ou contra. Por fim, vale notar que a filosofia pode geralmente ser dividida em 3 grandes áreas. A primeira, por exemplo, é a metafísica, cujos problemas tratam acerca da natureza mais básica da realidade. Alguns problemas famosos dessa área são, por exemplo, o que são as propriedades, como ser laranja ou ser um livro. Um outro grande problema é por que algo e não nada, ou o que é a verdade. Uma outra grande área da filosofia é a epistemologia, ou também conhecida como teoria do conhecimento. Essa área é marcada por problemas que tentam compreender o que é o conhecimento, quais são as nossas faculdades cognitivas que nos permitem conhecer o mundo e como podemos conhecer o mundo. Alguns grandes problemas dessas áreas são, por exemplo, o que é o conhecimento? É o testemunho uma boa forma de justificação? E o que seria o conhecimento a priori? Uma terceira grande área da filosofia é a filosofia moral ou ética, cujos problemas centrais tratam para compreender o que é o certo a se fazer, quais são as nossas ações justas. Alguns exemplos de problemas clássicos nessas áreas são o que é o bom, o que é o correto, o que é moralmente errado. Em ética prática temos, por exemplo, é o aborto permissível? A eutanásia é moralmente correta? Fascinating. Muito bem, estamos a soar familiar aqui alguns dos problemas que debatemos moralmente no Espiritismo. Ora bem, e é fundamentalmente nesta filosofia moral, que é um sinónimo de ética, mas moral e ética são diferentes. E vou continuar depois, mais para diante, a mostrar-vos isto. Também repararam que o objetivo da filosofia tem várias. Tem principalmente a física. E é em que se insere a nossa doutrina também. Busca o início das coisas, as causas primeiras. Busca se existe o nada ou não. Vão ao livro dos Espíritos, causas primeiras, logo na primeira parte. Ok? Vão à questão do que é verdade, o que não é. Mas reparem, a natureza dos problemas filosóficos tem aquela característica que nós não podemos meter isto na máquina de calcular e dar-nos a resposta. É feita através do raciocínio. E não é preciso ser nenhum doutorado, nenhum letrado. Nós todos vimos com uma ferramenta, o nosso pensamento. Temos é que a usar. Pensar 1 mais 1 igual a 2, A mais B igual a C e ir por aí adiante. Claro que o desenvolvimento cultural do homem hoje permite olhar para o conhecimento como de determinada natureza é filosófico, de outra natureza científico e de outra natureza ainda com uma natureza ética ou moral. Mas contudo, está aqui tudo. Está aqui tudo. Eu dou-vos um exemplo. Por exemplo, um irmão do meu tio diz que não é meu tio. Quem é? Quem é que me ajuda? Um irmão do meu tio diz que não é meu tio. Quem é? Eu ouvi já. É o pai. É o meu pai. Ora, estamos a filosofar. Estão a ver a natureza da filosofia? Eu não posso meter isto na calculadora. Não me dá este resultado. Estão a ver? Portanto, é esta a natureza filosófica. Ok? É pelo raciocínio. Ok? Pelo raciocínio nós chegarmos lá. Muito bem. A filosofia, já dizia Platão, é o amor ao saber. O saber é a busca do conhecimento. E o conhecimento é a busca contínua da verdade. Mas atenção, a verdade absoluta é inconcebível para o homem imperfeito. Por isso, fazer já aqui um sublinhado. Nenhuma ciência, nenhuma filosofia, e eu estou a falar também do Espiritismo, lida com a verdade. A verdade absoluta não existe. Vai de verdade em verdade, aproximando-nos da realidade. Vamos ver um exemplo disso. Olhai aqui para este filme. Isto passa-se num museu no Norte de África.
Ora bem, no mínimo, há aqui duas verdades, não é? Quem teve tempo de olhar para aquilo e chegar à janelinha até conseguiu ver aqui a cara de um carteiro. Mas quem, por exemplo, não teve tempo viu só aquilo. Mas estamos a falar da mesma coisa? Estamos. É que estamos mesmo. E é tão verdade aquilo como é verdade isto. Ok? A realidade é outra coisa, ainda é mais complexa. Aquilo supostamente é uma carreta do carteiro que, pronto, está meio destruída e tal. Portanto, isto para chamar a atenção que nós, como filósofos, como cientistas, esqueceis os títulos, como espíritas, como homens, como seres humanos, tenhamos muita atenção quando nos apaixonamos pela nossa verdade e a queremos impor aos outros. Cuidado, cuidado. Antes, pelo contrário, saibamos ouvir, porque é da junção de verdades. Cada um vê a realidade segundo o seu objetivo com que ele quer estudar aquela realidade e segundo o seu conhecimento. Portanto, e enriquece em nós vermos todos os detalhes. Dou-vos um outro exemplo. Imaginai este copo que aqui está. Pronto, se fosse transparente, poder-se ver que ele estava com metade de água. Se eu perguntasse a alguém, diria-me, bem, este copo está meio vazio. Mas perguntava ao outro, dizia, está meio cheio. E eu dizia, não, ele está cheio. Está com 50% de água e 50% de ar. E os três tínhamos razão. Ok? O Espiritismo também assim é. Por isso o Espiritismo não é dogmático. Por isso o Espiritismo não tem, por exemplo, um livro sagrado como tem as religiões. Porque se o livro sagrado diz as verdades de Deus, vertidas em livro, comparem, por exemplo, a Bíblia dos católicos com o Torá dos judeus ou com o Alcorão dos muçulmanos. E vejam, então, mas como é que é isto? Ok? Portanto, não temos tudo no Espiritismo é questionável, porque estamos no domínio da filosofia, vamos evoluindo. Ok? Muito bem. Assim sendo, e do que vimos, então poderemos concluir que a filosofia espírita é metafísica. É metafísica porquê? Porque endereça as questões das causas primeiras, da verdade, do se existe ou nada, se não existe, e ética, deste raciocínio de cor vai tentar tirar orientações de conduta para o nosso progresso moral mais rápido, de filosofia moral, que é ética. Muito bem, mas vimos também que ele é uma ciência. Bem, tal como fizemos com a filosofia, nada melhor do que revisitarmos o que é a ciência. É a filha da filosofia. Bom, pessoal, vamos aqui então nesse vídeo ver o que é ciência. E quando eu falo aqui o que é ciência, eu estou usando esse termo no sentido de ciência experimental. É essa ciência que está possibilitando eu falar com você agora. É essa ciência que possibilita nós tomarmos um remédio e ter a garantia de que esse remédio vai curar a nossa doença. Então, o que é ciência? É um conhecimento dos fenômenos do mundo. Por que não é conhecimento do mundo, e sim conhecimento dos fenômenos do mundo? A filosofia era um conhecimento racional da realidade. A gente pode colocar aqui realidade. Conhecimento dos fenômenos da realidade. Mas por que a ciência é um conhecimento dos fenômenos? Ficou uma coisa assim bem mais fraca, por assim dizer. Porque antes a gente tinha conhecimento das coisas. Agora com a ciência a gente avançou muito, só que a gente tem conhecimento só dos fenômenos da coisa. Eu não tenho conhecimento da coisa mesmo, daquele determinado objeto, de determinada parte da realidade. Eu tenho conhecimento apenas do fenômeno daquilo. Então, ciência é conhecimento dos fenômenos do mundo que obedece um determinado método, um determinado procedimento. Esse conhecimento que é sistemático, que é seguro, universal, ele, para ser produzido, tem que passar por isso daqui. Uma observação, eu olho o nosso mundo, a realidade, os fenômenos que aparecem para mim, detecto um problema, lanço uma hipótese, hipofraco, hipotérmico, estou com hipotermia, estou com a temperatura baixa. Hipótese, eu tenho uma resposta, só que essa resposta é fraquinha ainda. É uma resposta, é uma possibilidade de resposta.
Então, se eu tenho ainda uma possibilidade de resposta, eu não tenho uma resposta. Como é que eu vou conseguir a resposta? Fazendo testes. Depois desses testes é que eu posso dizer se essa minha hipótese se transforma numa tese, se transforma numa resposta que vá resolver aquele determinado problema. Tá bom? E se eu gerar resultados que possam se tornar leis gerais e universais, aí, meu querido, eu tenho ciência. Se eu não puder criar leis gerais, se eu não puder universalizar o resultado, eu não tenho ciência. Ciência, pessoal, é objetiva, é independente de quem esteja fazendo. Ciência não depende da pessoa que está fazendo. Para eu ter um conhecimento que eu diga que é ciência, ele tem que ser objetivo, tem que ser imparcial e tem que ser universalizado. Ciência é todo o conhecimento dos fenômenos do mundo que passa por um determinado método, um determinado procedimento, para que a gente possa ter leis universais aplicáveis aqui na China, em Marte, Plutão, Júpiter, Saturno, onde quer Muito que bem, seja. é este raciocínio metodológico que o codificador Kardec utilizou. Exemplo muito claro, peguei no livro dos médiuns, que é um livro de natureza científica. O que é que ele fez? Ele começou por observar fenómenos da mediunidade. Mediunidade ninguém ainda sabe explicar como nasce, como ocorre, quem tem, quem não tem, ninguém sabe explicar. O que é que nós sabemos explicar através dos estudos científicos de Kardec, utilizando este método? Ele foi observando, começou por ver as mesas a girar e dizia-lhe o amigo Fortier dele que não, isto o magnetismo pode fazer isto. Mas ele depois estranha, mas o magnetismo sozinho, mas é um magnetismo inteligente, porque até responde depois a umas pancadas e tal. E andando devagar na observação, foi observando, foi levantando hipóteses, não, isto podem ser os espíritos. Ah, ok. Muito bem, e foram testando uma e outra vez e ia sempre ocorrendo. Olha, confirma-se que é um ato inteligente. Ah, muito bem, mas manifesta-se de várias maneiras. Há uma que manifesta e puxa um corpo de um lado para o outro, os fenómenos de efeitos físicos. Outro que alguém fala com as cordas vocais de uma médium. Outro que escreve. E conseguiu ele escrever um conjunto de leis universais sobre as capacidades mediúnicas que se conhecem. Livro dos Médiuns, aqui tem um exemplo. O Espiritismo é isto. O Espiritismo não é uma coleção de dogmas, ok? Que ninguém entre num centro espírita pensando que entra num templo de uma organização religiosa qualquer, e que vá esperar que esteja lá um sacerdote ou alguém que lhe diga faz assim, faz assado, faz assado, faz assado, e vai feliz por fazer isto. Mas depois se calhar muitos estão sentados aqui porque meteram muita coisa lá e depois aquilo não dá tudo, não dá tudo. E a gente precisa de se racionalizar, de racionalizar a sua fé, de perceber. E o Espiritismo é isto, é um convite a que nós próprios nos conheçamos, mas temos que pensar, temos que estudar. E todos nós temos a ferramenta. Ninguém se ponha de fora e diz, mas eu só tenho a 4ª classe ou o 4º ano, ou eu tenho a universidade. Não, meus amigos, têm a ferramenta necessária. O pensamento. Mesmo aquele que não consegue ler, que escute. Que venha a palestras, chega-lhe o conhecimento. Mesmo aquele que não vê e não escuta, que olhe. Então, nós, na nossa vida, as pessoas que são analfabetas ou que são surdas não gerem a sua vida, não compram coisas, não conseguem achar o que é o mais barato e isto e aquilo. Através de quê? Do raciocínio. Portanto, é um convite à racionalização da nossa fé. Muito bem, ele falou naquele método. O método, para aqueles que estão mais habituados a estas coisas, é o chamado método científico, que tem exatamente 2 fases. Tem uma fase filosófica. A gente observa, faz umas observações de um fenómeno, faz umas perguntas sobre ele e arranja uma hipótese, uma justificação possível daqueles fenómenos.
estamos nesta altura apenas a usar a razão. Quando Kardec dizia, não, mas este magnetismo é muito especial, é um magnetismo inteligente, atenção, que eu dou uma pancada e ele lá dá duas, eu combino com ele dizer assim, não, espera aí, isto não é só magnetismo puro, mas há que demonstrar. Portanto, ele nessa altura dizia, não, isto podem ser os espíritos, é uma crença verdadeira justificada, tal como dizia Platão, o chamado pai da filosofia. Ele dizia, filosofar é pegarmos numa determinada crença que temos como verdadeira e justificá-la pela razão. Por exemplo, Deus. Deus só se pode lá chegar filosoficamente, não conseguimos levar Deus a um oratório, mas raciocinando, olhando para a nossa volta, pela lei da causa e efeito, isto é, não pode haver nenhum efeito que não tenha uma causa. Aquilo que não é feito pelo homem é feito por quem? Mais a mais, se for um ser inteligente como somos nós, quem é que nos fez? Não foi os nossos pais? Não. E quem fez os nossos pais? E por aí adiante, não é? Portanto, daí que a filosofia é a mãe da ciência, porque, por exemplo, Deus é a realidade. Nós, através da ciência, só conseguimos estudar os fenómenos que nos conduzem a Ele. Por exemplo, conduz-nos a Deus a gente olhar para a Terra, para o Universo. Quem é que fez isto? Conduz-nos a Deus nós olharmos à distância a que está do Sol, nem está nem muito mais afastado, porque senão era muito frio, não dava para nós cá vivermos, nem muito próximo, como por exemplo o Mercúrio, porque senão que estorricávamos todos em um. Quem é que mantém isto assim? Estão a ver? Estão aqui fenómenos que nos apontam. É tal que eu dizia ali, os fenómenos da realidade. Ok? Muito bem, depois de termos uma hipótese levantada, então vamos sujeitar essa hipótese a testes. O que Kardec fazia? Espera, há ali umas vozes que se manifestam no médium, outro que põe-se a escrever, isto é o tal magnetismo inteligente, espera aí, isto devem ser uns espíritos e tal. E foi testando, e então passou de uma crença verdadeira justificada a comprovada. E mais, começou a escrever as leis que regem a mediunidade, a psicografia, a psicofonia, os efeitos físicos, que acontece sempre em qualquer lado. Quem, em qualquer centro espírita, queira colaborar e tenha capacidade de colaborar numa reunião mediúnica, pois convém reger-se por este manual. Convém estar atento. Encontra lá todas as advertências que precisa para executar uma atividade séria, bem objetivada no sentido do bem. Muito bem. E quem lhe diz isto, quem faz esta definição de crença verdadeira justificada, comprovada, é um senhor aluno dele, de Platão, chamado Aristóteles, que é ele chamado o pai da ciência. E exatamente ele define isto. Claro que a gente explica, a nossa hipótese explica, muito bem. Não explica aquele fenómeno, deitamos lá fora, vamos buscar outra. Não explica completamente, ajustámo-la e assim sucessivamente. E depois vamos escrevendo livros, documentação, etc. Muito bem. Este convite está feito expressamente. Por exemplo, nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ao capítulo 19, a fé transporta montanhas, e lá diz, a fé inabalável é aquela que enfrenta a razão em qualquer momento. Portanto, meus amigos, não vale a pena dar aqui com dogmas. Ou vocês sabem porque existe Deus, ou vocês sabem porque existe o Espírito, ou vocês sabem porque tem que existir a reencarnação, a pluralidade dos mundos, ou então não é porque Alzira vos diga, ou eu vos diga, não. Se vocês não conseguirem racionalizar a vossa fé, saem daqui, se calhar vão para um cartomante e depois vão para um templo budista e vão para coisa, à procura que alguém vos dê o pescado. Mas há de haver um dia que vocês têm mesmo que aprender a pescar, porque estamos cá todos para ser pescadores. Ok? Estamos cá todos para ser pescadores. Muito bem. Também, para além deste livro da codificação espírita, a ferramenta, como já vimos, é a nossa habilidade. Na Gênese, vocês encontram logo no parágrafo 1º o que fala dos caracteres ou das características da revelação espírita. No parágrafo 55 também diz outra coisa interessante, que o espiritismo segue ao lado do progresso das outras ciências, do conhecimento, e em qualquer momento que uma outra ciência, um outro conhecimento revela uma melhor verdade, o Espiritismo corrigirá. Porque não é o dono da verdade. Só Deus. Deus é o dono da verdade. Mas Deus, que é Deus, nós intuímos a realidade. Nós já vimos até no bonecozinho lá do museu, quem é que consegue apreender tudo daquela coisa que ali está. Uns chamam-lhe carreto, outros chamam-lhe cara do carteiro, sei lá, enfim. É uma coisa tão pequenina.
Ok? Portanto, tenhamos esta humildade, mas pensemos desta forma racionalizada. Muito bem? Então, em termos de ciência, o que é que esta ciência faz? Estabelece as leis da mediunidade. Como já vimos, temos um manual. Temos um manual, por excelência. Leis universais da mediunidade, dos atos mediúnicos. Livro dos médiuns. E comprova os fenómenos morais. Reparem, eu estou aqui a chamar morais, ok? É que morais tem a ver com a conduta. E como é que ele comprova isto? Céu e Inferno. Quem já leu o Céu e Inferno, repara que é uma coleção de mensagens mediúnicas de espíritos que já estiveram encarnados e em função de uma conduta mais própria, menos própria, mais vocacionada para o bem, com mais erros, assim se encontram do outro lado, no que algumas religiões chamam o céu, o inferno ou o purgatório, enfim. Portanto, e então, o que é que o Espiritismo faz exatamente? Ele está, por muito estranho que pareça, está a usar o método científico até aqui. Ele está a demonstrar que há uma relação entre o que semeamos hoje por opção, mas o que vamos colher no futuro por obrigação. E é mesmo assim, não há, é uma lei universal. Estão a ver como a ciência aqui entra também no Espiritismo, nestas questões morais? Mas pronto, falamos das questões morais e esta era a parte essencial da palestra. Aqui chegamos. Ética e moral. Nada melhor do que revisitarmos o que isto é. É um ramo da filosofia. A filosofia contemporânea hoje é dividida em 3 sub-áreas, sendo elas a ética normativa, a ética aplicada e a metaética. Vamos conversar um pouco sobre essas áreas? A ética normativa é a sub-área da ética que estuda os princípios que determinam o que é certo ou errado, bom ou mal, em respeito ao caráter e à conduta que devem ser aceitos. Mas note bem, a ética normativa não estuda como as pessoas efetivamente pensam ou agem, mas sim como elas deveriam pensar ou agir. Por isso ela é chamada de normativa, uma vez que estuda quais seriam as normas ou os princípios que deveriam ser aceitos. Vamos pegar um exemplo? Pense, por exemplo, no problema de saber quais são as ações corretas. Deveríamos levar em consideração, quando julgamos se uma ação é correta ou não, apenas as consequências que essas ações trazem, ou devemos pensar também nas intenções dos agentes que cometeram essa ação? Olha esse caso. Imagine que tem um serial killer apontando sua arma para um parque de diversões. E ele atira, mas, sem saber, ele matou um terrorista que estava com quilos de bomba no corpo e ia explodir todo o parque. A ação do serial killer é correta ou incorreta? Por um lado, podemos pensar que a ação é correta, uma vez que matar um terrorista cheio de bombas traz boas consequências, ou seja, ele evitou dor e sofrimento futuro. Por outro lado, se pensarmos nas intenções do serial killer, não parece que essa ação foi correta, uma vez que ele não queria matar um terrorista. Ele queria matar qualquer pessoa que estivesse passando e ele escolhesse. Vejamos uma outra área da ética, que é a ética aplicada. Nesta área, visamos trabalhar, de um ponto de vista moral, os problemas particulares da nossa vida pública e privada. Grande parte dos problemas em ética prática, na verdade, tratam de compreender como devemos aplicar as normas e princípios, estudados pela ética normativa, em casos particulares. Vamos ver um exemplo, que é o caso da eutanásia. Digamos que você aceita esses 3 princípios como sendo princípios morais. A. Nossas ações devem respeitar a autonomia dos indivíduos. B. Não devemos causar dor ou sofrimentos desnecessariamente. E C. Devemos preservar a vida. Agora pense no caso de um doente terminal, que está sofrendo muito em seus últimos dias e pede, por favor, para os médicos injetarem uma injeção letal nele. Se os médicos não aplicarem a injeção, então essa ação violará A. a autonomia do paciente e também B, pois causa indiretamente dor desnecessária ao paciente. Agora, se os médicos aplicarem a injeção no paciente, então eles estariam violando C, uma vez que eles não estariam preservando a vida, mesmo de um paciente que está com um caso terminal. Como podemos ver, na ética aplicada, grande parte dos problemas são de conseguir entender como que as normas vão funcionar no dia a dia, porque em muitos casos parece que existem dilemas morais, onde alguns princípios que aceitamos parecem se contradizer um com o outro. Vamos para o próximo ponto? A metaética é uma sub-área da filosofia moral que visa compreender a própria natureza da ética e o significado das expressões morais. Como a gente viu, na ética normativa, nós estudamos as normas e os princípios que deveríamos aceitar para determinar o que é uma ação correta ou incorreta. Mas diferente disso, na metaética, nós não estamos perguntando quais são as ações corretas, mas sim o que faz uma ação ser correta ou incorreta. Então, diferente da ética normativa, a metaética não tenta determinar quais são as normas, ou seja, não é normativa.
E diferente da ética prática, a metaética trabalha com problemas muito mais abstratos. Vejamos um problema famoso na metaética, que é a distinção entre fato e valor. Peguemos, por exemplo, a expressão "este cartaz é azul". O que estamos fazendo? Aparentemente estamos descrevendo um fato no mundo, que existe algo que é o objeto deste cartaz aqui e ele tem uma propriedade, que é ser azul. E parece que é este fato que torna essa frase verdadeira. Agora pegue uma expressão valorativa, típica em filosofia moral, como "matar é errado". O que estamos fazendo? Nós estamos dizendo que existe um fato, algo no mundo, que é a ação de matar, e ela tem uma propriedade, que é ser errada? Ou seja, existem fatos morais, propriedades que tornam certos objetos no mundo certos ou errados, como as ações? Existem filósofos, por exemplo, que vão contra isso. Acreditam, por exemplo, que expressões morais, expressões valorativas, elas na verdade são meras expressões dos nossos sentimentos e emoções. Bom, como eu disse, essas três áreas, ética normativa, ética aplicada e metaética, são três sub-áreas da ética, mas essas distinções são um pouco frágeis, porque existem problemas que tratam de um ou mais problemas ao mesmo tempo. Filosofia, e enquanto comprovando os fenómenos que a filosofia estuda, procura retirar ilações, normas de conduta para a nossa conduta moral, no sentido do bem. Então, como é uma filosofia, daí que o Espiritismo tem que poder justificar cada comportamento que sugere. Se repararem, Leis Morais, do Livro dos Espíritos, aí está um compêndio de orientações ético-morais. Mas aqui, porquê ética? Porque ética é exatamente porque é filosofia, porque tem que se dizer porque é que algo é bem ou mal. Porque há uma diferença substancial entre ética e moral. A moral, tal como vem aqui, é ditada pela sociedade. Eu vou-vos apresentar um exemplo que é da pena de morte, mas posso dar um exemplo mais simples. Vejo aqui senhoras hoje que estão com calças. Há uns anos atrás, cá em Portugal, era imoral, mas hoje não. Mas hoje, ainda no dia de hoje, se alguma destas senhoras se arriscar a ir para o Afeganistão, é lá imoral outra vez e é apedrejada. Mas, bem, o Espiritismo não se pode regular então pela moral, porque não pode sugerir a uma pessoa, porque está em Portugal é assim, mas se for para ali é assado. Não pode. Tem que ser uma verdade universal, com alguma universalidade. Por isso então ele tem que se regular pela ética. Vamos ver, por exemplo, pena de morte é moral? Em alguns sítios que é. Olhem, reparem, por exemplo, em todos estes países que estão a vermelho, está legalizada. Hoje, nosso país não, os que estão a azuis não está legalizado. Depois há uns que está abolida na prática, mas continuam a praticar, e outros ainda legalizada para alguns crimes. Então, espera aí. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, supostamente um país adiantado da nossa sociedade, é moral, isto é, a sociedade reconhece como bem proceder que um juiz atribua a pena de morte a alguém que tirou a vida a outro. No nosso país já não aceitamos isto. Quando muito, é prisão por 25 anos, ou outros é prisão perpétua. Mas então, quer dizer, é moral num lado e é moral no outro. Então isto depende dos costumes sociais. Tenhamos cuidado quando nós utilizamos a palavra moral. No Espiritismo nós pautamos-nos, como o Ramo Filho, pautamos-nos pela ética. Então podemos perguntar, então e a pena de morte é ética? Por exemplo, nos países em que é moral, ela é ética? Digo já, é antiética. Bom, mas agora meti-me na filosofia. Agora eu tenho que vos justificar porque é que não. Muito bem, então vamos raciocinar. Temos aqui um silogismo que nos ajuda. O homem é imperfeito em todo o mundo, não é? Aqui, no Afeganistão, nos Estados Unidos, em qualquer sítio onde ela seja moral ou imoral. Então, se é imperfeito, pode errar aqui, num sítio qualquer. Então, se pode errar, também pode julgar falsamente. Então, se pode julgar falsamente, não pode aplicar uma pena que não possa ser revertida, porque imaginemos que ele agora atribui a pena de morte a alguém e daqui por 2 anos ou 3 se verifica que afinal estava inocente. É antiético, produziu um ato antiético. No entanto, julgado moralmente bom pela sociedade, aplaudido. O Espiritismo
tem que se regular por isto. É antiético em qualquer lado. O Espiritismo nunca poderia aconselhar a pena de morte. Há outras justificações. Basta só ver. Outra seria que a vida não é atribuída pelos nossos pais. Nós pré-existimos. Portanto, temos que poder justificar. Por exemplo, dou-vos um exemplo que se pode contar como uma espécie de uma anedota. Vocês recordam-se daqueles cineteatros? Ainda hoje existem. Tem uma plateia, não é? E depois tem um balcão. E há um senhor, antes de começar um determinado espetáculo, há um senhor que está sentado no meio da plateia e com as pernas em cima das duas cadeiras da frente, ali numa boa. E vem o senhor que toma conta da sala e chega ao pé dele, assim com um riso cínico: então, amigo, só necessita mesmo é uma cervejinha, não? Nesta coisa. E diz-lhe ele: eu cervejinha não necessito não, que eu necessito mesmo uma ambulância, porque eu caí ali de cima. Ok? Portanto, moralmente parecia errado, não é? Mas depois fomos ver e estava certo. Estão a ver? A gente não pode regular-se pela moral. Moral, sim, moral é a nossa conduta. A ética tem que justificar os nossos comportamentos morais. Por isso mesmo nós dizemos que o Espiritismo pauta-se pela ética e influencia a moral. Porque é uma filosofia. Pelo conhecimento que aponta, justifica o comportamento correto, que por sua vez então vai impulsionar os comportamentos morais da sociedade. E à medida que as sociedades vão aproximando a sua moral da filosofia, da ética, vão se tornando mais adiantadas. E esta é uma das razões por que o Espiritismo existe e porque nós necessitamos dele. É que o mal é sempre o mal, mesmo que ninguém, que toda a gente o pratique, e continua assim mesmo que ninguém o venha a praticar. Bem assim como o bem, todo mundo faz, nunca pode ser justificação para o ser espírita, porque todo mundo faz, não quer dizer que seja bem. Certo? Portanto, esta é a diferença da ética e moral. Muitas vezes me perguntam nas minhas palestras: então, mas ajude-me lá, não dá aí uma forma mais simples de perceber o bem e o mal? Eu costumo utilizar esta metáfora da moeda de euro, em que, se nós olharmos para o Livro dos Espíritos, há 3 perguntas fundamentais que nos ajudam a criarmos uma orientação rápida ao julgarmos os nossos problemas. E a questão é a relação com a sociedade e a relação com a natureza. Numa das faces da moeda dele, tem 2 faces, seria a relação com a sociedade, e na outra seria a relação com a natureza. Na face da relação com a sociedade, temos a lei da reciprocidade. Logo Jesus disse: vê do que creis que vos fizessem ou não, tudo se resume nisso. Portanto, é não fazer o mal. É a pergunta 632. Mas atenção, não é suficiente. Se vocês forem à pergunta 642, fazer todo o bem para evitar o mal. Isto é o ouro desta parte da moeda. Enquanto esta é a prata, esta mais ou menos a gente, às vezes é difícil praticar, mas todos nós já temos esta ideia. Mas fazer o ouro é mais difícil. O que é este fazer o bem para evitar o mal? Dou-vos um exemplo. Um amigo ou uma amiga vossa que está a atravessar um problema que vocês já experimentaram. E da vossa experiência já sabem quais são as melhores saídas para aquele problema. Mas vocês sabem que o vosso amigo ou a vossa amiga, ele está mesmo a pensar em ir por aquele sítio que vocês já viram que não dá, que não se deve ir. Vocês têm 2 hipóteses. Assim: não me vou aborrecer com isto, é um problema dele ou dela, ele há de bater com a cabeça e há de aprender. Mal. Fazer todo o bem para evitar o mal. Não. Eu tenho que poder chegar a ele e dizer: meu amigo ou minha amiga, eu sei que provavelmente o que te vá dizer não é o que queres ouvir. De qualquer das maneiras, em consciência, te devo dizer que, quando passei por esse caminho, as opções que se me punham, que são as mesmas que a tua, eu optei por esta, por isto, por aquilo, por outro. Farás o que entenderes. Tu é que vais decidir, tens o livre-arbítrio. A minha inconsciência, eu devia-te dizer isso. Ok, e suportar, se ela ficar aborrecida, a gente está-lhe a dizer com calma. Há de lhe passar. Mas é isto, ok? Do outro lado da moeda, por isso simplesmente temos a relação com tudo aquilo que não é a sociedade humana. E aí impera evitar o excesso, que vem na pergunta 633. Portanto, nós, tal como Deus nos criou, nós precisamos de proteínas animais, proteínas vegetais. Portanto, nós bem proceder matar um animal para nos alimentar. É mal proceder matar um animal por prazer e desperdiçar.
É bem proceder matar um vegetal para nos alimentarmos. É mau proceder matar um vegetal para desperdiçar. Dietas, cada um segue o caminho que entender. Agora, nem é uma mau, nem é outra bem. Deus criou-nos assim. Ok? Há que evitar o excesso. Bom, isto é o melhor legado que temos no Espiritismo de ordem ético-moral. Ética, porque vem justificada cada uma das leis morais que devem influenciar a nossa conduta para sempre. Então, o que é o Espiritismo? Daquelas vários ramos que a gente viu, é uma ética normativa, porque estabelece normas, e aplicada porque justifica e aplica a cada situação, e é o que se passa num centro espírita quando se vem a um atendimento. A gente tem que colocar um problema a quem nos atende e essa pessoa tem que poder ajudá-la, dizendo-lhe eticamente, justificando, porque deve ir por aquele caminho e não pelo outro. Meus amigos, e todos temos essa obrigação. Não há aqui uns mais que outros. Há muita gente que, não, eu vou ao centro espírita e ele não me resolve os problemas. Não! O centro espírita só pode ajudar. Ajudar a pessoa a encontrar as soluções. Porque o problema é da pessoa. E a solução também lá está dentro. O centro espírita só pode ajudar nisso. Não há aqui milagres. Nem na reunião mediúnica. Não há. Há uma ajuda fraterna, uma ajuda solidária de se autoconhecer, levar a pessoa a autoconhecer. E para isso é preciso a pessoa perceber. Aquele que não quer ter o trabalho nem sequer de se pôr a pensar, e só pela cabeça dos outros, tudo bem, há de haver um dia, não pode até nem ser nesta encarnação, pode ser noutra. Há de seguir este caminho, sem problema nenhum. Muito bem, então antes de vos deixar-vos aqui uma mensagem muito interessante de ética normativa e moral. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade. Que linda orientação de ética normativa e aplicada. Meus amigos, estas foram as referências que eu utilizei, espíritas, de filosofia. Estes links destes filmes que nós vimos estão todos aqui, portanto, aqueles que depois quiserem consultar com calma, poderão ir à internet. Até esta musiquinha que estamos a ouvir de baixo está aqui, neste site. E pronto, para aqueles mais interessados, basta só escreverem para espiritismo.jg@gmail.com e eu estou a fazer uma gravação desta conversa, depois faço um vídeo com aquela imagem, junto tudo e mando-vos num videozinho e podem ver se encontram em casa e podem questionar-me sobre o que quiserem, que eu também vou aprendendo muito com todas as perguntas que possam fazer. E estaria agora disponível para alguma pergunta que ainda possa dar o tempo. Obrigado pela vossa atenção.